É isso, toda vez que o Selbit gira uma roleta, é um vídeo novo. Em qualquer compra na Jumbo Editora, utilize o cupom SIGNATUS10 para receber 10% de desconto. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar aqui teorizando sobre a próxima spin-off. Enquanto ela não chega, a gente vai teorizar de cabo a rabo sempre sobre ela. Toda vez que sair um mínimo detalhe que possa nos dar uma pista sobre como essa spin-off vai ser. E cada vez mais a gente recebe mais pistas por causa do jogo da roleta que o Selbit faz. Toda vez que ele morre em um jogo, ele gira uma roleta e existe uma porcentagem mínima de cair uma dica da próxima spin-off. E essa roleta tá sabotando muito o Selbit caindo nessa dica várias vezes. Então, a gente separou mais uma dica aqui que ele lançou durante a semana. Se você quiser ver, toda vez que ele lançar uma dica dessa, toda vez que ela sair, toda vez que uma dica dessas for pro ar, você pode seguir aí a página Ordem Paranormal News. É por lá que eu normalmente vejo quando algo desse sai, quando alguma notícia ou sobre alguma roleta que ele girou, qualquer coisa, qualquer clipe, qualquer coisa engraçada que ele fale de ordem ou qualquer coisa interessante que ele fale de ordem, vai estar lá na Ordem Paranormal News. Então segue a página para você sempre receber essas notícias. Então, eu vou até botar o clipe aí na tela, foi esse clipe que passou, e é esse clipe que a gente vai, digamos assim, teorizar em cima hoje. Ok, posso dizer que é uma equipe de agentes que... Ou quer dizer, agentes/personagens que não se conhecia antes de começar a história. Necessariamente, não é uma equipe formada já. Assim como era, por exemplo, em Sinais do outro lado. Antes de começar as teorias também, gostaria que vocês seguissem o meu artista de tokens. Eu vou dar um spoilerzinho de um pedaço de um token aí, passando aí pra vocês na tela. É o João que faz os meus tokens do meu RPG, que eu vou fazer no sistema de Ordem Paranormal. Vai ser um RPG bem massa, na verdade são 2 projetos de RPG, então vai ser bem interessante. E esse RPG vai sair lá no meu canal secundário, que é o Explorer Clan. Eu quero aquele canal secundário por 2 motivos. Primeiro, a gente tem uma onda de hackeamentos aqui no YouTube e um dia eu posso ser um alvo. Então, ter vocês seguindo o canal secundário é muito bom por isso. O canal secundário não é cheio de spam, é 1 ou 2 vídeos na semana. Então você não vai ficar se preocupando se você só quiser seguir lá, só pra caso um dia acontecer alguma coisa, você tá por lá já pra ficar informado assim que alguma coisa acontecer. Se algo acontecer, e tomara que não aconteça, né? E também minhas campanhas vão ser lançadas por lá, eu jogando Ordem Paranormal Enigma do Medo também, tudo por lá. Então seria bem importante se você seguisse também. Então siga todo mundo que eu falei nesse vídeo. Ordem Paranormal News no Instagram, João no Instagram ou no Twitter e o canal Explorer Clan. Eu vou botar os links sempre aparecendo aí no lado, sempre no meu Linktree, sempre na descrição, deem sempre uma olhada, ok? Prosseguindo agora para as teorias. Vamos lá. Esse clipe nos dá, digamos assim, mais embasamento para a teoria que eu e o Shizuya andamos tendo ultimamente, que é a teoria dos transtornados. Vejam primeiramente como o Selbit ele dá um foco em falar agentes/personagens, e lembrando que ele já tinha dito, nem todas as pessoas dessa campanha são personagens da Ordem. Então, tecnicamente falando, não utilizar a palavra agente é muito bom por isso. Dizer que é uma equipe de agentes que... Ou quer dizer, agentes/personagens que... Então, ele fala agente/personagem, já dando esse disclaimer que não necessariamente eles são pessoas da Ordem. Lembrando, se eles não são pessoas da Ordem, você no mínimo tem que pensar que são pessoas que não são da Ordem, mas que ele não vai ter limitado a classe que você vai utilizar. Então ele vai ter permitido, possivelmente, que você possa escolher como qualquer outro personagem, um personagem combatente, especialista ou cultista. Dando essa abertura para essa escolha dos personagens, você limita algumas coisas, tipo, como que as pessoas sabem do paranormal, como que as pessoas tal. Lógico, em Sinais do Outro Lado, nós também tínhamos personagens que não eram da Ordem. Então você até pode pensar, mas pode ser tipo agentes normais. O Selbit tá muito... seria muito estranho o Selbit fazer uma campanha onde os agentes são pessoas que não são da Ordem, mas que sabem do paranormal e que tem uma pequena ligação com a Ordem no fim das contas, e ele fazer a mesma coisa na campanha que vem logo em seguida. Então seria bom ele fazer algo diferente, ou seja, desrelacionar você completamente com a Ordem. Mas para fazer isso, ele precisa ter uma abertura, uma organização no caso, né? Eu chamo Ordem, mas no caso, organização.
ele precisa ter uma abertura para deixar que essas pessoas conheçam o paranormal, saibam dela e possam utilizar ele à vontade. A ideia dos transtornados cabe muito nisso. Lembrando, eu não estou falando que exatamente a única teoria plausível é a dos transtornados. Eu sempre gosto de dar várias teorias em vídeo, mas assim, o que eu mais estou me direcionando é que seja o transtornado. Mas lembrando, também pode ser uma pessoa que é um agente desertor, uma pessoa que não é mais parte da ordem ou coisa do tipo. Isso porque a gente nem focou na parte principal do que ele falou nesse spoiler, nessa dica. E antes de seguir para essa parte principal, eu queria falar do livro do Ordem Paranormal, porque tem uma coisa lá bem interessante também sobre os transtornados. Primeiro, eu queria falar que os transtornados, eles aparecem numa página bem interessante do livro, né? Ele aparece no capítulo O Mundo de Ordem Paranormal. Você vê que praticamente tudo que está aqui no O Mundo de Ordem Paranormal são coisas mais utilizadas pelo Selbit mesmo, são coisas que ele criou. Então ele faz aqui a marca da realidade, né? Os marcados. O Verito, Senhor Veríssimo, Arnaldo Frites, Shizui. Tudo isso são coisas do Selbit, do mundo dele, de coisas que ele criou. Então, Família Leone, lógico. Gabi Catuso, mas é no mundo do RPG do Selbit. Hellhunters, tudo isso são coisas que são do mundo de Ordem Paranormal e que você não precisa trazer para sua mesa, porque isso aqui é coisas do Selbit, foi ele que escolheu fazer isso. Então, organizações paranormais, isso são tudo coisas dele. Seita das Máscaras, Produção do Anfitrião, Lusídios e por fim, isso é o mais interessante, nós vemos aqui os transtornados. Depois nós temos, logicamente, Kian e os Scriptas, que são os personagens principais, digamos assim, e a Ordem Realitas em si, com a base que o Selbit fez. Então, por isso que eu falo, isso aqui é coisa da spoilers, digamos assim, da temporada que ele vai fazer, de tudo que ele já fez. Isso aqui literalmente é um conto, um resumo sobre o que é os conflitos do Ordem Paranormal do Selbit, ok? Então, digamos assim, pra mim, ele ter colocado o transtornado é canonizar essas pessoas. Então, os transtornados são canonizados. Mas a gente não viu nenhum. E na página aqui, nós entendemos alguma coisa que pode ser um pouquinho interessante pra gente teorizar sobre essa última parte. O Selbit fala que os personagens não se conheciam. Ou seja, ele quer fazer, como eu sempre disse, ele sempre tenta fazer algo um pouco diferente. Então, na temporada passada, todo mundo já se conhecia e era amigo. Agora ele quer fazer uma temporada onde as pessoas não se conheciam, onde elas não eram amigas. Então, bom, isso dá aspas para algumas coisas bem interessantes. E lendo aqui os transtornados, eu vou conseguir passar algumas informações para vocês que pode similar neles. Mas lógico que não é obrigatório que seja eles, como eu já falei aqui várias vezes. Até aproveitando, deixa aí nos comentários o que você acha que vai ser essa próxima temporada. Então vamos lá, transtornados. Um culto bizarro e desorganizado de pessoas completamente obcecadas pela ideia de que irão receber um presente ou um pacto do diabo. Realizando atos extremos e insanos, os transtornados tentam de todas as maneiras se provarem dignos da presença do diabo. Muitos transtornados são pessoas que já concluíram um pacto anteriormente com a entidade e, após terem o seu desejo realizado de maneira distorcida pelo diabo, experienciaram um resultado tão intenso que suas percepções da realidade se rasgaram em um ataque de euforia, se tornando completamente transtornados e obcecados em sentir essa mesma intensidade novamente. O que eu gosto dessa parte aqui dos transtornados por mais que ele leve a falar que eles são um culto, e você vê pela foto aqui embaixo, eles meio que sendo parceiro, as pessoas aqui embaixo são meio que próximos e tal, meio que todos meio juntos. Existe uma única coisa que me faz assim pensar muito nessa parte sobre os transtornados, que é o seguinte: são pessoas que possivelmente já realizaram um pacto anteriormente, ou que buscam um novo pacto, ou o seu primeiro pacto, com a entidade do diabo. Mas com certeza eu acho que o Selbit pode tratar ou pessoas que já enlouqueceram por causa do pacto, ou pessoas buscando o pacto. Então imagine, a gente, independente da época, existem nossas teorias de que a gente veja o passado, mas independente da época, um grupo de personagens se juntam agora, no começo do RPG, por causa que eles têm um interesse em comum: chamar a atenção do diabo para formar um novo pacto. Eles saqueiam, matam
invadem vilas, destroem e fazem os desejos do diabo. Quem sabe até invocar uma criatura paranormal extremamente insana e poderosa apenas para poder chamar a atenção dessa entidade suprema. Então, esse grupo, eles veem que juntos eles podem conseguir fazer algo maior do que separados. Ex-membros de uma organização que lutava contra o paranormal, que desertou para poder se juntar a um grupo de pessoas insanas. Uma pessoa que vivia uma vida simples e normal, até ver a presença do diabo, desejar algo e muitas coisas insanas acontecerem a ela. Pessoas que perderam familiares, que perderam a vida ou que não têm mais amor a ela, que buscam agora, na presença do diabo, uma nova opção de como se viver, de como sentir novamente os mais variados e intensos sentimentos que seja possível de um ser humano ter. E assim, você junta com outras pessoas para fazer esse caos, invocar o diabo. Eu imaginaria até no final do RPG, a gente vendo a presença do Bastet utilizando a figura do diabo, independente de ser no passado, quando o Henry ainda não era parte do diabo, ou depois, quando o Henry já é parte do diabo, já é o comandante dessa relíquia, né? Independente dessa época, eu conseguiria ver a figura ou do Bastet ou do diabo em si, chegando e oferecendo esse pacto que eles tantos desejavam. Um pacto que com certeza enlouqueceria por fim toda a mente desses personagens, independente de ser o primeiro ou o segundo pacto deles, e eles agora se tornassem NPCs no mundo de Ordem, por terem caído totalmente para a loucura. Isso daria espaço para o Selbit não ter que ter mais personagens que estão vivos ou algo do tipo, e mostrar o que acontece num final triste, onde a party toda enlouquece, ou alguns podem até desertar desse grupo e falar, não era isso que eu queria, não queria ter tantas mortes, não queria que tudo isso tivesse acontecido, e se desvencilhasse do grupo. Então, eu acho essa ideia de você ter personagens assim que se juntem e busquem o diabo muito boa. Eu já ouvi alguns nomes para essa campanha, tem gente que fala a loucura do diabo, seria muito interessante também, mas eu acho que a figura do diabo, por mais que ela seja uma figura central nesse RPG, eu acredito mais hoje em dia que ela seja uma figura que seria não necessariamente o foco da campanha em questão de aparição, de que ela vai ficar aparecendo e lutando contra os personagens, mas sim como ela fosse uma divindade para os personagens. Onde o foco, lógico, seria a busca do diabo, mas não o diabo em si. Então, continuando aqui nos Transtornados, ainda tem algumas coisas que eu vou poder comentar, mas deixa eu continuar lendo aqui para vocês terem umas ideias a mais. Os Transtornados normalmente se encontram em grupos, isso é interessante, de forma orgânica, ou seja, eles estão meio que procurando e acabam por se encontrar. Quase como uma história coletiva, e invadem lugares abandonados para habitarem, transformando o ambiente inteiro em um lugar terrível de tortura, aflição e agonia. Vejam como essa descrição se encaixa. O Selbit é uma pessoa que escreve muitas coisas, ele escreve muitas coisas sobre o RPG antes dele ser feito. Ele possivelmente já criou essa página dos Transtornados na parte de organizações, já sabendo que um dia ele poderia utilizar dicas que estão aqui dentro. Vejam que muitas dicas que ele passou se encaixam com os Transtornados, mas lógico, não é obrigatório que seja. Continuando. Por terem enlouquecido com o sangue, os Transtornados dificilmente são sutis ou inteligentes em suas ações. Normalmente chamam muita atenção com seus hábitos hediondos e selvagens em nome do diabo. Canibalismo, tortura e até mutilação. Tudo que envolve a dor e o sangue faz parte do dia a dia dentro do inferno dos Transtornados. O nome inferno aparecendo aqui liga a uma das primeiras teorias, que é a possibilidade de a gente ter o Kerberos aparecer nessa temporada por causa em si do inferno. O Kerberos é uma entidade que é tratada como ela aparece numa área paranormal chamada de inferno. E se
os transtornados gerassem o inferno. Bom, e a última coisa que eu queria mostrar é a imagem dos transtornados. E por mais que eles pareçam muito NPCs, tipo esse que tem a lança atravessada na cabeça, você vê que eles têm marcas aqui, também interessante falar, eles têm a marca do pacto, 2 deles você consegue ver a marca do pacto, mas você vê que eles enrolados de arames, todos sangrando, todos meio que se torturando, em si, esses personagens possam ser NPCs que os personagens, o grupo de personagens que a gente vai acompanhar na história, descubram e vejam. Eles poderiam ter um trio até que bem engraçado, com esse da lança na cabeça sempre tendo conversas com o maior, esse da frente sendo um pouco mais liderante. Eles poderiam ver esses personagens, pra mim encaixa muito, já que praticamente todos esses outros personagens que aparecem aqui na parte do Lusídio e tal, lembram personagens que a gente já viu aparecendo em Ordem Paranormal. Então nos Lusídios a gente consegue ver aqui que, ó, beleza, todo mundo ali a gente conhece e tal, a gente sobe para a produção do anfitrião, pessoas que já vimos também, a gente sobre para a seita da máscara, pessoas que também conhecemos, então meio que tipo dá uma aspa muito legal para essas pessoas serem pessoas que a gente vá conhecer na história, que vá acompanhar um pouquinho do começo delas, nem que seja elas morrendo ou sendo destruídas. Eu acho que combina muito essa questão de união, essa questão de falar que os transtornados naturalmente se unem, e o Selbit falar, logicamente, que a campanha vai começar com personagens que não se conhecem e possivelmente vão se conhecer agora. Como eu disse, eles não precisam ser loucos, eles podem não ter enlouquecido nenhuma vez ainda, eles podem não ter feito nenhum pacto, e ser pessoas que perderam algo e estão buscando pelo diabo. Já que tem sempre aquela coisa de saber tudo é perder tudo, mas o sangue vence o conhecimento. E seria mais interessante para eles, a partir do momento que você perdeu algo, você fazer um pacto com o diabo para você ganhar algo de volta. Então é isso. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Um agradecimento a todos os apoiadores do canal, que agora são bastantes. Eu vou até botando aí na tela, passando. Um agradecimento ao Davidson Santos, que já está assinando com a gente há 3 meses. O Rafael Soar, que também está assinando com a gente há 3 meses. A Animes Forever, nossa membra de Tier 2, que também assina 3 meses. E os novos membros de Tier 1, nós também temos a Aline Ristoff, que está assinando pelo 2º mês. E os nossos 2 novos membros de Tier 1, o Marlon Braga, que acabou de assinar pelo 1º mês, e o Sarracha, que também assinou pelo 1º mês. Um agradecimento a todos vocês, vocês que conseguem manter esse canal ativo. Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de seguir a Ordem Paranormal News, o João e também o nosso outro canal, o Explorer Clan. Vou botar aí um videozinho aparecendo no final, aí nos cards, é só clicar. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.